Bom, é Jéssica agora, né? Já comecei, tia. Só entrar. Deixa eu ver se já entrou. Acho que ainda não. Ah, pronto. Deixa eu chamar a Jéssica. Eu também vim, gente. Eu também vim. Tô esperando, tô aguardando aqui. Acho que a conexão da Jéssica e já com dela já tá aqui, mas ela ainda não aceitou. Tá tímida, Jéssica. Vem, vem, para de beber um pouco e vem. Ai, deu certo. Oi! Tudo bem? Não tô te ouvindo. Não tô. Não precisa, calma, não precisa chamar Deus, tá todo mundo esperando, tá super tranquilo. Mas tá sem som mesmo. Tá sem som, Jé. Continua sem som. Saiu. Eu vou chamar ela de novo, viu, gente? Peraí. Oi? Vou adicioná-la. Vamos ver se. É porque eu acho que deve ser o microfone dela, algo. Oi, ainda não. Ainda tá sem som. Jé, será que não é o teu microfone ou algo assim? Ainda não. Você mexeu na. Ainda não. Calma, tá tudo bem. Agora foi. Ai, Foi. ai, eu botei Aê! o fone. Era o fone. Ai, gente, que tenso, meu Deus do céu. Que é isso? Calma, não precisa ficar tensa, tá tudo bem. Ai, Jesus, Tudo, deixa eu tá agora tudo sob organizar aqui. controle. Tá todo mundo que tá aqui, assim, tá aqui te aguardando na maior tranquilidade, assim. Só um minuto, Dé, eu vou colocar ali só pra Tranquilo. ajeitar aqui. Vai tranquila. O Thiago não pode nem ver essas plantas todas aí, que senão ele vai, já quer uma muda, ou um negócio já. Vou ter que segurar, porque eu não. Agora. Pode arrumar com calma, não tem problema. Ai, Jesus, será que deu? Deixa eu Eu te ver. vejo bem agora e tô te ouvindo. Talvez fique um pouquinho torto, mas. Mas Acho é que isso tudo que tá bem. tendo. Aí, Deu. não, tá ótimo. Ai, Jesus, que loucura. Calma, não precisa ficar nervosa, tá tudo bem. Ai, gente, que loucura, mas vamos aí. Se acalma, Jé. Você é dessa leva maravilhosa, né? Desse grupo. Olha lá. Gente, vocês estão muito de sacanagem hoje. Dá uma acalmada aqui. Calma, ó. Você é, ó, né, desse grupo, é a última live, é o último lançamento. Então, quer dizer, é um projeto aí que deu muito certo, vocês toparam e a gente, né, arrumou uma maneira. Olha, tem um grupo lindo, todo mundo em volta de vocês. Foi um processo lindo. E o teu livro tá aqui. Peraí, deixa eu pegar. Tá aqui, lindo, maravilhoso. Quero É uma tanto. delícia esse livro. Ai, eu imagino, porque é muito gostoso, né? É, eu nem falei na outra live, me perdi toda, mas para quem tá aqui, gente, a Jéssica e todos os demais vão assinar, vão autografar para vocês todos os livros comprados até hoje, né? Porque amanhã a gente vai enviar para eles. Então, assim, Jé, seja muito bem-vinda. Que delícia Obrigada. todo esse processo com você, que pessoa que você é, que delícia. E eu Ai, vou, você também. obrigada. E eu vou nortear daquele jeito, para você ficar confortável. Fala de você, do processo,
da sua escrita. Tem algumas perguntas que já foram feitas, depois eu posso, né, se por acaso você não tocar nesses assuntos, eu te pergunto. Depois fala um pouco desse livro em específico, né, desse projeto, se não é projeto, se compilou, se não compilou. E por fim a gente vai para a parte das leituras, tá bem? Tá bom. Então, gente, boa tarde, amigas, amigos, família que eu não vejo há sei lá quantos dias já. Acho que vai fazer quase 2 meses que eu não vejo minhas amigas, meus irmãos, minha mãe. Então, tá sendo também uma maneira de me aproximar deles com esse momento, com o livro. Eu estou muito feliz de estar aqui depois da Mariana, né? A Mariana, eu vou falar muito dela durante essa 1 hora, porque essa mulher realmente é a minha irmã literária, como ela coloca, minha irmã escritora, é um encontro lindíssimo. E eu já queria começar, claro, vou me apresentar, eu sou a Jéssica Story, eu moro em Curitiba, eu sou escritora, poeta, eu sou historiadora também, acabei de terminar meu mestrado, eu trabalho como redatora, então a escrita ela está permeando aí várias dimensões da minha vida, desde o campo mais íntimo até o ganha-pão. Não, né, exatamente como poeta, não ganho como poeta, mas onde me chamam para escrever, eu estou escrevendo, é um pouco disso. Onde der para escrever, eu vou lá. E sempre lembro do João Antônio falando que se ele não está escrevendo, alguma coisa vai muito mal. Então é um pouco isso na minha vida, na minha cabeça. Então eu estou muito feliz, agradeço muito minhas amigas, meus amigos que estão aqui entrando, mandando as mensagens, é realmente uma coisa muito diferente para mim. Eu nunca vivi isso de live, nunca imaginei que meu lançamento do meu livro seria em live, igual minha defesa da minha dissertação também aconteceu fechada, que pegou bem o comecinho da quarentena também. Então, eu estou lidando com esses encerramentos de ciclos e início de outros, que são, né, esse processo de circular que eu escrevi, de uma maneira muito doida que eu nunca esperava, né, que é essa coisa da pandemia aí. Mas vamos lidando. Eu já até falei para a Mari em alguns momentos, falei, amiga, vamos ver esse momento que é isso. A gente tem esse momento para viver, vamos colocar nosso livro no mundo assim. Imagina que tanta gente querida está em casa e vai receber nosso livro nesse momento. Também é um momento de estar com essas pessoas. E quando elas retornarem para a gente suas leituras, também vai ser uma troca lindíssima. Bom, vou começar então a falar do processo do livro, de pensar esse livro. A Mari já tocou em alguns desses movimentos, mas eu vou retomar algumas coisas que para mim são muito importantes, que eu já falei em alguns momentos para o Thiago, para o Igor, até para o Yuri, que o ajuntamento para mim é o impulso. E eu já comecei a mandar coisas para publicar, para tentar circular um pouco, meio tímida. Comecei acho que em 2014, 2015. Em 2016 publiquei um continho. E daí em 2006 não, em 2015 publiquei um conto. Em 2016 participei de uma antologia maravilhosa, que é o Livro dos Novos, que é editado pela Travessa dos Editores aqui, um projeto maravilhoso da Adriana Sidor, essa escritora aqui dessa cidade, que é uma escritora maravilhosa. E nessa publicação eu conheci muitas pessoas bacanas, mas teve 2 pessoinhas ali que eu conheci que foram, assim, um encontro perfeito na minha vida, que foi a Júlia Reis e o Francisco Malman. Não é à toa que os 2 estão ali impressos comigo, né, no meu primeiro livro. E aí conheço eles nessa primeira publicação, então a gente começa junto, e aí eu termino minha graduação, e quando eu termino minha graduação eu falei, agora eu preciso pegar minhas coisinhas, meus textos, meus poemas, meus trabalhinhos e ir para a rua. Eu vou encontrar pessoas que escrevem comigo e quero conversar com essas pessoas. Mandei mensagem para a Júlia e para o Chico nessa época e falei, o que vocês estão fazendo? É membrana? É para lá que eu vou. Vou para a membrana. E eu lembro que eu entrei na membrana ali em 2018, eu acho que foi
eu já tinha falado com eles antes, mas eu acho que eu entrei na membrana nos encontros, foi coisa de maio, abril, maio. E o ano de 2018 ele foi fundamental para mim. Ele foi assim realmente o ano que eu comecei a sair do ambiente mais íntimo, de umas trocas mais íntimas de escrita, com pessoas que eu não conhecia exatamente, mas eu sabia que escreviam e que estavam pensando a escrita. Então a membrana foi esse primeiro momento para mim, que foi um momento importantíssimo. Esses primeiros meses na membrana, eu fui muito para escutar, eu fiquei escutando aquelas pessoas, aqueles escritores, aquelas pessoas maravilhosas falando sobre escrita, se lendo, se criticando com muito afeto, com muito amor e com uma vontade que as pessoas ali melhorassem, se movimentassem. É uma coisa de pegar um na mão do outro e falar, vamos fazer muito juntos, assim. E a membrana, para mim, é esse impulso maravilhoso para eu me entender e me colocar realmente como escritora nessa cidade, nos círculos, em qualquer lugar que eu vá. Eu sempre falo da membrana. E tem um segundo momento muito importante para mim em 2018, que é pegar os meus poemas também, fazer colagens a partir deles e levar numa feira de publicações independentes, que foi a Feira Augusta Publica, que foi organizada pela Manuela Siqueira, que é uma tradutora, pesquisadora, crítica de cinema, literatura maravilhosa, que faz coisas lindas aqui nessa cidade. Também foi organizada pela Daniele Cristine, poeta da membrana, performer, e pela Luana Navarro, artista visual aqui da cidade. Eu peguei meu material e fui expor. E também foi um movimento interessante de ver pessoas passando, comprando minhas colagens, comprando meus poemas impressos de uma maneira muito, muito simples e artesanal que eu fui fazendo sozinha para levar para essa feira. Então, tem alguns momentos em 2018 que são muito importantes para mim, que fazem eu me entender num parte de algo acontecendo aqui na cidade, com esses grupos e com essas pessoas que estão sempre fazendo acontecer. É uma coisa lindíssima estar e poder chamar essas pessoas de amigo, né? A Manu, a Dani, a Júlia, o Francisco, são pessoas próximas a mim que fazem coisas maravilhosas e que eu amo estar perto. Então, em 2018, eu falei, eu vou começar o meu livro. Eu já tinha pensado antes, eu quero escrever um livro. Mas em 2018 eu falei, agora eu vou sentar e vou escrever. E veio assim como a Júlia coloca no prefácio, uma coisa assim, que tem uma hora que não dá mais para segurar, essa coisa vai explodir. E foi isso. Eu comecei a escrever o livro, eu acho que em junho de 2018, e eu terminei ele em dezembro, assim, que eu já tinha praticamente tudo que eu queria. Eu peguei coisas de momentos anteriores, mas o fundamental eu escrevi tudo de uma vez. Foi um momento, assim, foi um fluxo assim, que aconteceu, foi muito doido. E aí, escrevi muito nesses meses que se seguiram, e em 2019, no primeiro mês, em janeiro, no primeiro encontro da membrana, eu falei, gente, eu quero levar umas coisas minhas. E eu não tinha apresentado nada do que eu tinha escrito ainda, alguns poemas, mas coisas separadas. E eu falei, vamos fazer um encontro lá em casa e eu vou apresentar aí para vocês o que eu tenho feito até aqui. E aí foi muito doido. Eu lembro que eu arrumei a casa, coloquei os textos no chão e eles chegaram e foi essa coisa de umas 3 horas deles me lendo. Eu acho que tinha umas 20 pessoas aqui em casa, 15, 20 pessoas, e eu tinha separado já uns 30 textos, mas eu fiz uma nova seleção, acho que eu levei para esse dia do encontro uns 25, tinha bastante coisa, e foi assim, eu estava muito eufórica, como eu estou hoje, assim, uma felicidade, e ao mesmo tempo esse momento tão importante que deixa a gente, né, meio sem saber lidar, assim, muito bem. Você vai lidando conforme vem, né? E foi muito lindo, foi muito especial para mim, porque foi um momento de olhar para os meus textos e as amigas, os amigos falando, cava mais aqui, você viu que você escreveu isso? Olha isso aqui, tá dando atenção para isso? Olha que coisa legal aqui. Jé, será que é isso mesmo que você quis dizer? E se você pensar desse jeito? Então foi um processo de crítica ali, com muito afeto e carinho,
poderosíssimo, assim, para mim. Eu lembro como acho que a Mari usou a palavra visceral. Para mim foi isso, assim, foi uma... Eu virei uma chave a partir desse dia, assim, foi um primeiro processo de crítica, realmente, de pessoas realmente de fora e que pensam a escrita e que estão lendo muito, e que estão produzindo muito, olhando para o meu trabalho. Foi um momento muito importante para mim. E coincidiu que a Urutau abriu, acho que em janeiro, essa chamada, janeiro e fevereiro de 2019. E aí eu falei, eu vou montar meu livro, eu vou trabalhar em cima deles, continuar trabalhando com tudo isso que me falaram e eu vou mandar esse livro. E foi muito tempo, assim, deu muito certo. Eu comecei a escrever o livro, fiquei esses meses trabalhando nele, falei com a Membrana, e aí passei pelo olhar deles, e aí mandei para a chamada que abriu no momento, assim, deu muito certo. E aí mandei, eu lembro que foi em março, que daí eu acho que pós encontro com Membrana, eu e a Mari, a gente falou, não, vou mandar, você vai mandar também, e a gente se aproximou tanto nesse momento de olhar para os nossos textos, né, a cada semana, uma lendo a outra, uma ajudando muito a outra com essa coisa da insegurança, será que eu mando? Tô pensando, será que eu não espero uma próxima? Deixa eu ver aqui. Daí vinha uma, não, vai mandar sim, vamos olhar com isso, vamos fazer isso, e a gente manda. E aí, quando a outra acionava uma insegurança, vinha a outra aí e falava, não, vai dar certo, você vai mandar. E foi assim até o último dia. E eu tenho muita gratidão a Mari, a Mariana, a Marino, e a Júlia Reis, obviamente, que estava comigo até o último dia, e a Natasha Tiné, que essas três mulheres escritoras e amigas próximas que pensam a poesia, pensam a literatura, elas são minhas amigas que sabem tudo da minha vida, mas ao mesmo tempo elas são minhas referências, minhas influências literárias. E eu fico assim, meu Deus, que sorte de ter elas comigo. É muito poderoso mesmo essa amizade. E aí eu mandei, e aí deu certo, eu e a Mari juntas conseguimos, foi muito lindo isso também, foi um momento de muita vitória juntas. E o Yuri também, que é o companheiro da Mari, que também foi uma surpresa muito boa estar junto com ele e nessa leva, enfim. E aí aconteceu assim, o processo um pouco anterior, foi muito essa coisa do ajuntamento mesmo com outras pessoas, com outros poetas que fizeram acontecer mesmo esse livro, claro. E agora? A gente está aqui só para te ouvir. Só para te ouvir, na verdade. Eu acho que vale, agora eu vou falar especificamente desse processo, né? Então, a capa, título, as temáticas, falar um pouco do livro, né? Sim. Como se deu, a gente já sabe. Esse momento na sua casa deve ter sido uma coisa, né, maravilhosa. Gente, vocês deviam ter filmado um encontro como esse, assim, imagina? Que delícia! Mas eu acho que falar um pouco disso, né? Inclusive era uma das perguntas que a gente tinha, né? Especificamente sobre a capa, que eu me lembro. Suelen, inclusive. Suelen, se você estiver aí, não esqueci da tua pergunta sobre a capa. Mas o gosto de escrever, eu acho que você já contou pra gente, né? Desse processo, publicou ali uma coisinha, e aí o negócio vai até tomar essa forma de se pôr mesmo na rua, que é a questão da coragem que a gente estava falando com a Mari no anterior, né? Que é a questão de coragem mesmo, de se mostrar e de meter a cara, né? E o quanto é importante, vocês duas falam dessa coisa de, bate uma insegurancinha, aí a outra vai lá dar uma forçada e fala, não, que tá louca, vamos junto. Então, assim, é muito legal ver essa relação estabelecida entre mulheres que se empurram mesmo, né? E que se jogam num lugar como esse, num lugar de vitória, como você falou, né? O quanto isso é importante pra gente. Muito importante. Então, falar um pouquinho sobre isso. Você pode até falar dos poemas favoritos, que era uma outra pergunta, né, que tinha aqui. Enfim, manda bala desse livro específico, assim, dessa construção. Agora, então, eu vou entrar no livro, nas divisões, no olhar para esses poemas. Eu até estava retomando o meu livro, eu já li ele em alguns momentos depois que foi aceito. E é sempre uma coisa nova, né? Ler o seu próprio livro.
e desconcertante, porque eu escrevi em 2018 e é muito legal retomar o que eu estava vivendo, o meu próprio corpo, em relação ao que eu estava produzindo. É muito bonito e poderoso mesmo, como processo de sempre se olhar, se revisar, né? Uma coisa que a Mari falou, que a Drenny Rich fala, da revisão, o olhar de novo. É muito doido. E assim, então eu escrevi esses poemas, praticamente eles acontecem nesse fluxo, nessa ordem, né? Eles aconteceram muito nessa ordem que eles estão, mas a partir do momento que eu falei que eu ia então montar um livro, eu organizei eles, comecei a ler, reler e organizar partes. E eu vou começar. Depois eu retomo um pouco da capa e do título, que aí talvez o Thiago sobre a capa, talvez ele tenha até mais informações que eu, que serão maravilhosas, mas eu vou falar da capa também. O Mas meu livro é dividido. eu acho que sobre o título você tem mais a contar, Ah, né? claro, não, com O certeza. Sim, título, sim. o título é muito Sim, específico. sim. Ah, então vou começar pelo título. O título é Carne e Colapso, como vocês já sabem. Ele o título para mim foi a coisa mais difícil de escolher no meu livro, Thiago sabe. Um momento de entender esse processo e dar um nome e colocar ele para rodar com esse nome. Foi um momento assim que eu ficava indo e voltando, precisando muito de conversar com as pessoas. Minhas amigas e essas escritoras próximas me ajudaram muito nesse processo. Mas chegou um momento em que eu estava tão confusa que eu falei, não, eu vou reler meu texto com um olhar bem pragmático e levantar temas, o que eu falo aqui e o que eu realmente, o que estava acontecendo naquele momento. E eu percebi que a palavra colapso, ela acontece 2 vezes no meu trabalho, mas as outras coisas que se relacionam com o colapso, a transcendência, o delírio, o transe, ele está ali muito presente. Então, eu coloco o colapso ali junto com a carne, que é o corpo. Né? O meu corpo, o corpo de outras mulheres, os outros corpos reunidos, que eu acho que o meu trabalho traz muito essa questão do corpo, mas o corpo sempre nesse estado quase de realidade, mas também em diálogo muito com esse transe, com esse delírio, com esse espaço onírico, né? Então tem muito presente ali. E eu acabo colocando como carne e colapso para fechar esse trabalho. Porque o colapso é muito doido e até uma infeliz coincidência no sentido de que estamos vendo o colapso. A gente olha para as coisas e a gente está vendo o colapso. E o colapso, quando eu voltava para pensar sobre essa palavra, em 2018, não, foi esse ano, né? Não foi em 2018, mas um pouquinho depois, eu ficava pensando o que é o colapso, né? O colapso é o desmoronamento, ele é a ruptura, ele não é só uma rachadura, ele é a queda total, né? Ele não tem como ser uma coisa igual depois do colapso. O colapso é a possibilidade de uma outra coisa. Vai acontecer uma outra coisa depois do colapso. Não quer dizer que vai ser uma coisa boa, não quer dizer que vai ser não é sobre negatividade e positividade, mas vai ser uma outra narrativa a ser escrita a partir dali. E eu ficava pensando já no Brasil, porque eu também retomo muito a questão de estar nesse território que chamamos de Brasil, mas eu também pensei muito em relação à minha pessoa, à minha experiência, porque eu comecei a escrever meu livro no primeiro dia que eu comecei a fazer análise. E foi realmente uma tomada da palavra. Eu peguei a palavra para mim, eu comecei a falar, me organizar na narrativa da análise, da psicanálise, mas também na literatura. E eu coloco essa relação do corpo com o colapso, com o transe, com o delírio a todo momento. Eu acho que em partes muito mais nervosas, eufóricas e violentas, até o momento em que eu me entendo no caos, assim, e termino correndo, porque o meu livro ele termina correndo, né? Então, o título é mais ou menos isso que eu penso sobre ele. Então, claro que a gente está vendo o colapso, a gente está assistindo e muitas vezes a gente está vivendo ele, mas o colapso é uma possibilidade de outra coisa, não tem como não ser. Ele é a ruptura com o que está agora, que era o presente, já é o passado, né? Então, é um pouco sobre isso o título.
O meu livro ele é dividido, então, em 5 partes. Eu começo com Sem Pedir Desculpas, As Mãos Começam. E essa é a parte talvez mais violenta, mais nervosa do livro, onde realmente o colapso está descrito, eu acho. Ele está posto ali com a linguagem. E essa imagem das mãos, as mãos da escritora trabalhando, que é a imagem que me remete às aranhas andando, é uma imagem nervosa, não tem como não ser. Nós estamos trabalhando, as aranhas, até vem na minha cabeça a imagem das aranhas nascendo, muitas. Então é uma imagem nervosa, é o descontrole. Essa primeira parte é o descontrole escrito. É a relação do corpo com o colapso, com certeza está ali nessa primeira parte de uma maneira realmente me entendendo no descontrole. Quer dizer, eu acho que eu ainda nem estava me entendendo, eu estava só olhando para o descontrole e escrevendo. Né? Eu acho que tem um pouco disso. Mas, e até a imagem da aranha, ela é posta ali pela Sounit, né? Tecer a teia, mas não ficar presa nela. Eu começo com essa ideia, eu vou tecer aqui, mas eu não quero ficar presa a nada. Então, eu acho que tem um pouco disso. A segunda parte, e eu acho que é bom falar um pouquinho da primeira parte, também a questão da transcendência, né? Que o delírio, o colapso, ele está muito relacionado também a um conflito, a um olhar, um encontro com a religiosidade, com Deus, que é uma coisa que vai também até o final do livro. A segunda parte, que é a herdeira de uma emoção brasileira, é uma parte que eu gosto muito, que é um momento em que eu afirmo e nego a condição de herdeira. Eu afirmo que eu sou uma herdeira, mas de outras mulheres que escreveram, mas não sou uma herdeira material de nada, né? Então, quando eu falo herdeira de uma emoção brasileira, é porque eu estou retomando, eu acho que a Marin falou um pouco disso sobre a linhagem, que é uma questão de tradição, olhar e ver que tem outras mulheres que escreveram antes de mim. Aqui nesse território aí específico, é claro que a gente não quer finalizar, né, apenas esse território Brasil, é muito maior, mas esse é um corpo que escreve nesse território que chamamos de Brasil agora, né? Ele é ser cruzada e ser atravessada por alguma coisa específica. Então, eu afirmo essa condição que eu herdo dessas mulheres que escreveram antes de mim e continuo escrevendo, mas não é exatamente um diálogo com elas. É uma reflexão sobre ser uma mulher que escreve nesse momento. Então, a questão da materialidade, ela pesa muito nesse momento. Então, eu vou ficar a todo momento pensando, o que é ser uma escritora, mas que às vezes não consegue escrever porque tem que trabalhar com uma outra coisa. Eu fico indo e voltando nesse momento. O que é ser uma escritora que fala esse brasileiro, que escreve no brasileiro, português brasileiro, que é que é a nossa língua, e o que é estar encerrada ao mesmo tempo nesse local e nessa língua. Então é uma conversa constante com isso, que é uma afirmação e uma negação dessa herança. E, bom, aí eu vou para uma terceira parte, que eu chamo de Nós Anulamos. Eu recebi a carta, é uma resposta direta em relação à carta que a Glória Anzaldúa escreve para as mulheres escritoras do terceiro mundo. Então eu falo, eu recebi a carta. Né? Então eu começo a me relacionar também com escritoras que também não estão só nesse território Brasil, mas estão no território América, né? que é esse lugar também que devemos reivindicar como nosso. E eu recebi essa carta e estou refletindo sobre ela. E esse momento do livro, eu acho que é uma expurgação e um olhar para o colonialismo. Então, por isso que se repetem imagens e nomes de bandeirantes, um chefe, um menino territorialista, uma mulher que corre de outra num sonho. Existe essa relação do olhar para o colonialismo, mas também expurgar ele do próprio corpo, né? Eu acho que está muito presente nesse momento, e por isso eu acho que eu trago tanto a Anzaldúa para o livro, me identifico muito com esse corpo mestiço que ela chama, e que ela não se identifica de um lugar específico, mas ao mesmo tempo ela quer falar, eu estou aqui, estar aqui significa alguma coisa no meu corpo, na minha condição material e na minha psique também, né? Então acho que tem um pouco disso. Chegamos na quarta parte, que é a estanca até circular. Eu de olho na cicatriz, mas já descansada, então já dá um pouco de calma nesse momento.
um pouco de tranquilidade, mas ao mesmo tempo os temas eles não param de me atravessar de uma maneira muito intensa, todos eles. Mas esse momento, eu acho que daí tem aquela coisa da transcendência muito, muito evidente, que eu começo com o encontro da escritora com Deus. Que apesar dele ser muito conflituoso, eu grito com Deus e ele grita comigo, é um momento de encontro. Eu não quero me afastar dessa sensação, dessa possibilidade de estar de me ligar a outras dimensões, porque a escrita também é um pouco disso. E é nessa parte também que entram poemas que se relacionam muito com a amizade. Eu termino essa parte com poemas para escritoras de mãos rudes e elétricas, para essas mulheres com mãos de aranha que escrevem, que tecem e que fazem coisas. Escrevo um poema para uma amiga, que é a Suelen, que perguntou da capa, inspirado nela, inspirado em coisas que ela me fala. Também tem um para o Jonas, meu amigo de infância, lindíssimo, que está aí, eu vi ele mandando um coraçãozinho. E termino com um projeto que era a parte, mas que eu incluí, que é Histórias de Corrida, que foi um desafio literário colocado para mim pela Thalita Sejanes, artista visual da Membrana, que a gente se desafiou em coisas para escrever, e uma das coisas que ela colocou para mim vai para a rua e escreve a partir disso. E nesse momento eu estava saindo muito pouco para a rua. E daí cada saída que eu dava, eu escutava um trecho de história e colocava e anotava. E se tornou histórias mal contadas, né? Porque são pequenas histórias, pequenos continhos que às vezes eu começo pelo que eu ouvi, termino pelo que eu inventei e termino sem saber como acabou aquela história. E eu me imagino, não estava assim, mas eu me imagino correndo e ouvindo histórias e escrevendo a partir dessa corrida, que eu acho que é uma metodologia boa para nós, escritoras, escrever correndo. E a Júlia Reis, a minha pessoa maravilhosa, que eu já vou agradecer de novo, todo mundo que está nesse livro comigo, falou, agora você tem que fazer um áudio lendo correndo desse material último, que é uma coisa que eu estou para fazer, mas agora não estou podendo correr fora de casa, então vou esperar um pouco. Mas então é uma decisão também terminar o livro correndo, né? Histórias de corrida, porque não tem um desfecho estático, não tem uma conclusão, não tem nada disso. Eu termino o meu livro correndo, com histórias que eu ouvi correndo por aí. Meu livro é um pouco isso. A tua explicação, ela vai seduzindo e a gente quer mais, essa é a verdade, né? A gente quer mais porque eu acho que a gente quer analisar cada poema, vamos junto, assim, escutar essa explicação sobre o título, especificamente eu que estava aqui já sabendo desse percurso, né, vamos dizer assim, é algo, e eu não sei de todo o processo e de todo mundo que ajudou, mas é um título belíssimo, e é um título que realmente encabeça assim, uma escrita maravilhosa. E essa coisa, ela causa um impacto no nosso próprio ouvir aí dos seus poemas. É uma delícia. Você quer falar mais alguma coisa do livro? Tá Queria tranquilo? falar da capa. Manda! Eu tenho poucas informações, enfim, do processo de feitura da capa. Recebi, e eu tentei na minha cabeça não criar uma capa ideal nem nada. Eu estava muito pensando nesse trabalho em conjunto mesmo, que vinha da pessoa que faz a capa, que foi o Vladimir Vaz, né, o responsável. Então, eu já contava com esse trabalho em conjunto e foi para mim uma surpresa maravilhosa. A capa é linda, é uma das coisas... eu amo essa capa, eu não vejo a hora de tirar altas fotos com a capa do meu livro para divulgar. A gente se lambuzar no livro, né? Sim, se lambuzar na capa. Com certeza. Essas mulheres vermelhas maravilhosas, que é como eu termino um pouco o livro, eu quero ser vermelha do pé à cabeça, e elas estão aí representadas, maravilhosas. Então, eu fiquei muito feliz. A Suelen perguntou, né, da capa. Eu amo essa capa, ela é maravilhosa. Talvez o Thiago queira falar um pouco mais sobre ela, que talvez ele tenha umas informações bem bacanas para falar. Mas ela é linda, é maravilhosa, realmente, é uma capa linda. Ela é. Eu vou até deixar agora, então, vou aproveitar a deixa
para o Thiago vir aqui, quem sabe ele consegue falar um pouco mais, porque eu fiquei super entretida com as capas também, falei um pouco daquela artista, que é a mesma das duas capas, que é sensacional, então eu vou deixar ele vir aqui te dar um oi, e aí a gente interroga ele também sobre a capa. Peraí. Tá. Tudo bom? Oi, Thiago. Você tá bem? Tô bem, e você? Tô bem também. Tá feliz? Feliz. Muito feliz. Muito É feliz. isso que é importante. Eu vou fazer mesma coisa, a gente tem pouco tempo, então para não tomar muito tempo. E daí eu vou falar várias coisas para tentar contemplar tanto a questão da capa e falar um pouquinho do seu livro também. Primeiro, eu sempre sou muito mal educado porque não tem prática com essas lives, então olá a todo mundo e a todas e todos que estão assistindo, né? Primeira questão sobre a capa, né? Que você pergunta. A gente percebeu, antes de qualquer coisa, nós percebemos ali uma relação afetiva entre o teu livro e o livro da Mariana. Por isso que houve uma escolha de ser feita a mesma artista. Você pode perceber que todos os outros livros seguem uma linguagem diferente, né? E daí eu já vou responder sobre a tua capa em específico, falando um pouco sobre o teu livro, tá? É que eu estava pensando durante a tua fala, estava te escutando aqui. Um breve resumo. Em 2013, mais ou menos, nós criamos uma revista literária chamada Eu Onça. E essa revista, ela tinha um mote, eu não sei se você que é da área de história deve ter bastante conhecimento sobre isso, do Hans Staden, que são aqueles relatos dele, né? E tem uma anedota que conta que ele estava numa tribo tupinambá, e daí o pessoal estava fazendo um ritual antropofágico. E daí ele foi tentar argumentar, explicando que eles não poderiam comer a carne de um outro, de uma outra. Porque quem come carne de outro é um predador, é uma onça. E daí o Tupinambá responde, e o Araterê, eu onça, né? Que ele era onça também, né? E escutando a tua fala, e lendo o teu livro, eu pensei um pouco nisso, você é essa onça, né? Você é essa Tupinambá, essa que sai para devorar o que está de fora e traz para dentro de si. Isso é belíssimo, né? E aí que vem essa representação dessa capa, que não é uma tribo tupinambá, na verdade, é uma relação de indígenas no Uruguai, que também tinha esses rituais antropofágicos, e a gente percebeu um pouco, criou essa relação um pouco com o seu livro, né? E daí te ouvindo falar, eu tomei a palavra para mim. Você devora a palavra. Quando você diz, e daí eu estava produzindo e saí para buscar não sei quem, você devora o outro. E isso é belo, é belíssimo. E eu tenho como... E quando a gente fica muito repetindo essa questão do livro ser belo, os poemas são belos, mas a beleza do seu livro é uma beleza como, citando Belchior, da coisa real, né? É uma coisa que está na vida, né? Não é uma coisa só belo do sublime. E você passa por várias temáticas no seu livro, da sua experiência, por vários campos diferentes, e tem essa questão do colonialismo, vamos devorar, vamos engolir, vamos regurgitar, e vamos ser nós, os nossos corpos descolonizados, como você diz. E, enfim, já tentando responder a pergunta da capa, falando da sua obra, é um prazer imenso e um carinho enorme ter seu livro conosco. Eu tenho só a agradecer por essa belíssima obra estar com a gente, né? Onça divina, rogai por nós. E Araterê para você. Ai, Thiago, muito obrigada por essas palavras. Nossa, fiquei muito feliz. Estou muito feliz de ser aceita nessa editora. Eu realmente não imaginava outro lugar. Coincidiu, deu tudo certo. O tempo que eu escrevi, o tempo de mandar. Eu só agradeço mesmo e estou muito feliz de te ouvir. Obrigada. Imagina, tamo junto. Eu vou deixar você com a Débora agora, tá? Porque tem todo um processo aí pela frente. As pessoas querem ver você, não a mim, tá bom? Então, um beijo. Obrigada, beijo, Thiago. Tchau. Tchau. Eu lembrei agora especificamente de uma partezinha que eu li no seu prefácio. Eu estava lendo os dois prefácios agora, que fala que seu livro ele nega, afirma e também pergunta muito. Eu fiquei nessa, eu falei, gente, é isso. São muitas perguntas, né? Vai trazendo assim uma leva de reflexão que é
sensacional. Termina o livro com essa sensação de correr mesmo, de correr e falar, gente, agora! É muito bacana. Eu acho que eu devo ter perdido alguma pergunta. Ah, eu perdi uma única pergunta antes da gente passar para o restante. Eu tô meio perdida no tempo, Ti, depois você me atualiza. Que era o que de mais estranho, de mais esquisito aconteceu durante esse processo, né, da sua escrita, da publicação e de tudo mais. Então, essa pergunta eu acho que vale a pena. Sim. Essa pergunta é da Júlia Reis, minha amiga, uma das minhas melhores amigas e escritora referência. Ela perguntou isso porque ela sabe de uma das coisas esquisitas. E ela, eu acho que ela me estimulou a falar sobre isso. Eu escrevi esse livro muito à noite e no domingo, quando eu ficava sozinha em casa. E o domingo, né, esse dia tão importante para as religiões, enfim. E eu realmente, quando eu escrevia no domingo, tinha alguns momentos que eu estava tão eufórica escrevendo que eu entrava em uns certos transes quase, mas eu suava muito. Eu escrevia, eu suava, eu estava completamente entregue àquele momento e eu suava. Tinha momentos que eu parava de escrever e falava, meu Deus, eu estou muito suada. Esse texto, O Encontro da Escritora com Deus, ele realmente foi um momento assim que eu assim suei tanto, que era uma das coisas mais estranhas, assim, que acontece. Eu escrevo, eu suo muito, mas nesses dias de escrever esse livro, isso aconteceu com muita intensidade, assim, uma certa, não sei, assim, o corpo ele tava vibrando numa outra coisa. Era um domingo silencioso, quietíssimo, e eu sentindo coisas muito loucas no meu corpo quando estava escrevendo, sabe? Então, eu acho que essa foi uma das coisas mais esquisitas que me aconteceram quando eu estava escrevendo esse livro. Eu não podia deixar de perguntar, porque senão eu ia morrer de curiosidade, né? Se a pergunta foi feita, eu falei, gente, mas como assim? E é bacana que é uma coisa, a escrita, né? Uma coisa totalmente ali psicológica, mas ela afeta tudo, assim como a leitura. Eu tô terminando a leitura e aí ela provoca essas sensações físicas, e elas são muito reais. E fazem esses mini colapsos de reflexões. A gente é outra pessoa. Depois da leitura de um livro como esse, com essa densidade, da maneira como você o conduz, a gente entra em colapso mesmo, assim. Eu acho que as pessoas estão falando aqui que estão com mais vontade de ler. Gente, é imperdível. Eu acho que a gente tem um pouco mais de 10 minutos. Tô com medo de te interromper mais. E aí acho que a gente podia partir para as leituras, se você achar que deve, se você não Sim. quiser dizer nada mais, porque daí acho que a gente parte para os agradecimentos, né? Para dar tempo, porque a Damari cortou ali um finalzinho. Então, fica à vontade, guia a gente aí nessa questão da leitura. Tá. Bom, eu selecionei alguns poemas, não sabia quanto tempo. Eu queria ler um de cada parte, né, dessas 5 partes, mas eu vou tentar começar com... Eu acho que dá tempo. Temos aí uns 14 minutos, pelo que eu calculei aqui, que o Thiago mostrou, então eu acho que dá tempo. Tá bom. Então eu tô com o livro aqui, só vou voltar um pouquinho. Eu vou começar com o Nós Quatro. Deixa eu ver que página que ele tá. Ele tá na página 23. 23. Isso. Junto aqui, deixa eu te acompanhar. Tá. Nós quatro. Eu sei que não temos muito, quase nada esse mundo nos deu. Dos pedaços quase inteiros que fomos, aos poucos diminuímos. Morderam direto no meio. Eu sei bem que a tristeza nos despedaçou com violência, corpo, cabeça, aquela que dói quando o sangue circula, que pega no espelho, nos olhos, no cabelo. Toda noite era a mesma coisa, e quantas vezes recorremos aos fardados? Era despejo, poucas mães. Eu sei que não temos muito, e aos poucos perdemos um. Ele mergulhou. Ébrio está para sempre. E ficamos nós, 7 mãos, 8 pés, enlaçados, como deve ser. Eu sei que eu não posso reclamar, devo ser pedra, se é para existir um chão que seja eu. Mas toda noite sangro um pouco. Desabo em mim, grito, desarmo e falta ar. Eu sei que é pela falta dele que eu vou cair. Dura, feito a pedra que vocês pisam.
Eu sei que não temos muito, mas não soltem. Do pouco que sobramos, sonho com alcance de grama, onde cascas caem e mãos renascem. É outra leitura, ouvindo tua entonação, outra leitura. Lindíssimo, lindíssimo. É um dos poemas que mais me chamou a atenção. É muito engraçado você começar por ele, porque calhou, é a primeira vez que calhou, porque o Yuri, por exemplo, a parte que ele menos gosta do livro é a parte que eu mais gosto, mas eu acho que esse é o poema que mais me chama a atenção no livro todo, assim. Muito interessante você começar justo por esse. Essa imagem da pedra, ela me remete a coisas muito significativas. Mas não vou aqui ficar tomando tempo. Maravilhoso. Ai, é tão bom ouvir pessoas que já leram, né? É uma coisa muito legal também. Como É as leituras, gostoso elas demais, né? reverberam em mil outras coisas. Bom, Bom, maravilhoso. vamos então para eu acho que Emoção Brasileira, na página 41. Deixa eu ver aqui. Tá. Emoção Brasileira. Ainda não descobri como contemplar minha emoção brasileira. Sei que sou artesã, uso os pés para escrever. Tenho tato-aranha, minha sensibilidade espalhateia. Aprendo a respeitar meu olhar caído, secar meu corpo giratório, eu tô no caminho do movimento. O pé indica veias que sobem em apreensão, às vezes em filtro, preciso estancar. Os cabelos me derrubam, me colocam no chão. Borbulha a vontade de pelos esporádicos, não saberia dizer a etnia. Eu entendo a cabeça raspada em dia de sol. Caprichos me levam a trancar a porta. Hoje eu escuto para pensar raiva, me reconheço também no soco. Roubo com jeito de quem sabe devolver, é desigual, por isso pego. Teu Deus em letra maiúscula, o que está acima de mim, a emoção brasileira, que não me foge quando estou com sede, sono, medo de cair, vendo tesão, vontade de descer, gritar com seu desleixo e fingir. Fingir acreditar em alguém. Eu vivo no Brasil e isso é muito para se ter em um corpo. Esse fim, inclusive a Júlia já tinha escrito isso aqui, que eu já tinha lido. Eu ia comentar, mas não queria te interromper. Esse fim é... Gente, olha, tá até separadinho numa outra página aqui, ó. Que ele tem um peso... É algo inexplicável. Esse poema é divino mesmo. Divino. Olha lá, a Júlia tá ali mandando um coraçãozinho, porque ela já tinha... É foda. Eu não ia falar Julia isso, mas Hart. é isso. É um poema impressionante. Jé, Vamos pro próximo, então. Eu vou ler agora. amor, Eu vou ler um do... Ai, pode falar, Débora. nada, é tão chocante. Esses versos, eles são... É uma coisa impressionante mesmo. Vai pro próximo para eu não tomar teu tempo. Vai lá. Bom, eu vou ler o primeiro, então, da terceira parte, que é o chefe inglês. Daqui onde estou, eles dobram a ponta do papel higiênico para facilitar a lambança. O chefe inglês obriga todos os seus empregados a dobrarem a ponta como se fosse um envelope. Os hóspedes pegam com facilidade e limpam suas bundas. Hóspede é folgado. Hóspede rico não é hóspede, é dono. Manda em outro território sem dificuldade. O hóspede rico não conhece a força de um sambaqui, usa seu chapéu de antropólogo que nunca deixa de ser branco mesmo depois do dread. Hóspede rico não é hóspede, é caçador. Bandeirante que abre o mato e a garganta com o mesmo facão. O pé gorducho do seu bebê não me comove mais, o hóspede rico é folgado e já foi expulso. Ele só não entendeu porque não foi na sua língua. Belíssimo. E o mais gostoso, eu que tenho acesso a todos os livros aqui, é verificar as mesmas temáticas sendo abordadas com linguagens totalmente outras, mas tão densas e tão pesadas e tão reais e tão provocativas que olha, poesia salva. Salva mesmo. Sim, nossa, me salva também. Salva. E alguém está falando sobre... A gente precisava de audiolivro mesmo. A gente precisava ter vocês lendo. Não precisava nem ser correndo. Podia ser só essa leitura. Só a última parte, correndo.
Só essa parte, não, mas essa a gente pula, então, não é possível, mas é uma delícia ouvir. Eu tava pensando agora, deixa eu ver o tempo que a gente tem, 7 minutos, dá tempo até de ler mais um já. Tá. Eu não sei se dá tempo, se você quer ler mais um, ou se você quer partir para os agradecimentos, é só para você calcular o tempo que a gente tem. Gente, esse final, os finais, os versos finais de todos os poemas, eles são extremamente provocativos, assim. Não tem um que você não pare e fala, "Ah, meu Deus, como assim?" É muito bacana. Você quer ler mais um? Eu vou ver se eu leio um e se dá tempo de agradecer. Eu vou ler um rapidinho aqui, só porque eu quero dedicar a todas as pessoas que escrevem, principalmente mulheres que escrevem, que pensam a escrita, que é o Para Escritoras de Mãos Elétricas. Eu quero sentir o peso das mãos escritoras, as mãos instrumentos, mães de outra história. Eu poderia acariciá-las o dia inteiro, para fugir dos conselhos daquele que me impede de ser genial. Sem querer ser um gênio, não existiram mulheres gênios, essa palavra acabada em seu limite. Se eu pegar nas mãos escritoras, serei. Eu quero sentir a força da sua mão em meu rosto aquoso, mão áspera de bater na terra, no filho, no chão, na bunda, no porco. Corre. A mão que escreveu um livro fechado e inconcluso, as raízes são muitas, precisamos alcançá-las. Quantas mãos buscar? Eu quero receber destino e não ter mais um chefe. Ser a mão que eu toco sem sugá-la, sem exigir dedos. Uma mão que abraça a outra só é diferente quando são mãos escritoras, não únicas. Escritoras de mãos rudes e elétricas. O melhor é que o que tem de escritor aqui, nesse momento, só tem isso aqui. É uma chuva de escritoras que estão aqui. Então, assim, ó, a chuva de coração aqui do ladinho, assim, ó, é porque eu acho que serve para todas, né? Sim. Até para mim, que escrevo só mensagem de WhatsApp. Não, com certeza é para você também. Que delícia, que delícia. Bom, aproveita esse tempo, é seu. A gente tem 5 minutos. Isso é muito dolorido, né? Porque vai encerrando uma conversa que deveria, assim, a gente deveria estar todo mundo reunido numa mesa, com muita bebida e muita comida e madrugar. Espero muito por esse momento daqui um pouco. Não, já tem até um lugar, né? Como é que chama? Gabo? É Gabo? Gabo Livros e Vinhos. Estaremos lá bebendo, todas nós. Gente, pós-pandemia, pós-apocalipse, todas nós. Já tem um lugar. Já estamos fazendo uma propaganda pro lugar. Tá lindo. Sim. Vamos. Então, eu quero agradecer imensamente a Membrana, já agradeci. Eu quero agradecer ao Francisco Malman, a pessoa que escreveu a orelha do meu livro, esse maravilhoso poeta também da Urutau. Agradecer a Júlia Reis, também amiga, referência, pesquisadora, tradutora maravilhosa, que escreveu o prefácio do meu livro, que eu tenho a honra de pegar na mão desses dois e estar comigo impresso, tatuado no meu primeiro livro. Quero agradecer a essa editora que simplesmente abraçou o meu trabalho e me publicou. Agradecer ao Thiago por todas as nossas trocas por e-mail. Agradecer ao Vlad, que também trabalhou muito na capa e me mandou uma entrevista que eu estou louca para responder. Agradecer ao Vitor Prado, que fez a diagramação do meu livro. A Ana Penteado, que revisou. A você por essa mediação. Eu estou muito feliz de ter feito dessa forma também, porque é uma forma muito linda, muito interessante. Eu estou muito feliz de falar sobre o meu livro. Apesar do medo de falar sobre ele, foi muito legal, foi muito bom estar aqui. Estou muito feliz com todas as minhas amigas e amigos que estão aqui, que me entendem na loucura de ser uma pessoa nervosa, que fica, amigos estejam comigo, mas é isso. Eu estou muito feliz e agradeço a vocês, todos. Ao Bérgamo, o meu companheiro, não esquece ninguém, né? ele organizou esse espaço de uma maneira maravilhosa. Foi lindo, foi lindo. E tem um poema dedicado a ele também no livro. Não esquece ninguém, senão depois vem aquele arrependimento. Acho que aqui do nosso lado, acho que cabe agradecer a você que está aqui agora, né? Nesse último momento live. A gente está passando por N situações e vocês não nos deixaram sozinhos, né? Deram as mãos, falaram, não, tudo bem, é assim? Então, tá bom. Né? Mais do que não questionar ou não participar, foi, não, vamos junto, vamos pensar junto, vamos fazer. E o resultado tá aí. Eu acho que eu comentei com o Thiago que
o lançamento presencial ia trazer uma coisa, uma lembrança muito maravilhosa. Mas esses registros a gente não ia ter. Então, assim, Não. tem sido incrível ter esse momento. Eu acho que é único. Eu acho que ele não aconteceria num encontro presencial. Outras coisas maravilhosas aconteceriam, claro, mas elas ainda virão. Então, eu acho que não tem nada que se perdeu nesse processo. Muito pelo contrário. Eu acho que só vitórias mesmo, só ganhos. E as pessoas todas ouvindo, vocês relatando coisas, né? Ai, do processo mesmo. É muito mágico. Então, quando eles tiverem contato com esse livro, não é só você sentada numa mesa autografando ali. Já tem uma história toda que foi compartilhada com todo mundo. Então, eu acho que foi um processo muito bonito. Foi mesmo. Mesmo. Nossa, muito lindo. Uma alegria estar aqui com vocês. A alegria nossa, alegria nossa. Uma galera mandando beijo para minha mãe. Mãe, beijo, te amo, maravilhosa. Aquele momento Xuxa, né? Tinha uma mãe. pergunta. Ô, Jé, tinha uma pergunta que eu lembrei agora, que falava, acho que a gente tem um minuto, mas que perguntava assim, defina com uma palavra, muito momento Xuxa, assim, aquele bate-volta. Defina com uma palavra o espaço que tem a poesia na sua vida. Vem a palavra inteiro. Inteira. É inteira. É isso. É isso. Jé, a gente vai cair daqui a pouco, falta um minuto mesmo, então eu queria mandar um beijo para você e para todo mundo que comentou, que participou, que está aqui há horas aqui, né? E é uma conversa que tem sido longa e que tem sido curta ao mesmo tempo, porque a gente quer mais. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Beijo a todos vocês. Comprem meu livro. E vamos verdade, juntas. é verdade. Isso aí. Tá bem. Então, um beijo. Até. Tchau, gente. Beijo, Todo gente. mundo. Até. Tchau, tchau. Tchau.